alienígenas, seres que habitam outros planetas e cuja tecnologia já superou em muito a da raça humana. Eles são capazes de viajar pelo espaço, segundo a crença de alguns, por naves altamente tecnológicas ou até meios altamente tecnológicos, capazes de abrir portais, fendas, utilizando inclusive alguns fenômenos que encontramos no espaço, como o buraco de minhocas. Tem gente que defende até que o Triângulo das Bermudas poderia ser uma das saídas de um desses buracos espalhados pelo espaço. Eu nunca concordei muito com isso, e não por conta de religião ou porque eu goste de não concordar. Eu nunca concordei porque, observando os fenômenos reais capturados por pessoas sérias, pesquisadores que inclusive perderam a vida para conseguir essas imagens, eu nunca consegui ver de fato naves. Eu vi fenômenos luminosos que se transformam, que se distorcem, que aceleram, que somem e aparecem do nada. Feixes de luz, inclusive, são disparados por essa concentração de energia. Por conta disso é que eu tenho a minha opinião. Porém, eu posso estar errado. E talvez você que concordou comigo durante todos esses anos que tocamos nesse assunto, são 10 anos juntos. Seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, eu sou o Davi. Durante esses 10 anos, a maioria de vocês concordou comigo que é muito mais fácil ter ligação com o mundo espiritual do que a narrativa da mídia. E o que nós mais questionamos é porque a única narrativa, a única informação que a mídia aceita espalhar e fazer filmes, séries e desenhos sobre é essa de seres de outros planetas. Demônios, não há nem a possibilidade de eles fazerem algum vídeo. Quando alguém tenta, como por exemplo o Contatos de Quarto Grau, o filme é escrachado, ridicularizado e criticado pela mídia especializada. O filme mostrava uma possessão real. Quem nunca assistiu, assista. Inclusive eles falam sobre os antigos deuses, os Anunnakis, e que eram entidades espirituais que aquele povo acreditava e que podem existir até hoje e continuam possuindo pessoas de forma discreta, apagando a memória delas, segundo a narrativa do próprio filme. Então foi isso que a gente sempre acreditou por conta dos fatos, e não porque a gente gostasse ou achasse. Porém, o vídeo que eu tenho para mostrar para vocês agora pode mudar toda essa nossa percepção, já que foi de fato flagrado uma nave tecnológica de metal pelas estradas dos Estados Unidos. Então talvez, meus irmãos, nós estávamos errados, porque não somos fanboys de narrativa. Nós vamos de acordo com os fatos. Então se prepare para ver um fato que pode mudar toda a nossa percepção. 10 anos de história pode ir por água abaixo a partir dessa comprovação científica, esse flagra real de uma nave tecnológica andando pelos Estados Unidos. Espero que você esteja preparado para mudar o seu mundo. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Bom, meus irmãos, falando sério agora, pela primeira vez eu vi uma matéria da mídia que se encontra no Olhar Digital, e ela diz o seguinte: primeiro contato com aliens pode terminar em eliminação humana, segundo cientistas. Então é uma narrativa nova. Eu nunca tinha ouvido falar isso aqui, né? Já ouvi falar da possibilidade, mas uma mídia chegar e fazer uma matéria dessa é a primeira vez e me chamou a atenção. E apesar da nossa brincadeira, o assunto é muito sério, meus irmãos, e como não há tempo a perder, pega agora mesmo macarrão com feijão e farinha e vamos iniciar o nosso quadro. Segundo estudiosos da área, o contato com os seres de outro planeta já começou e deve ser levado a sério. Ou do contrário, isso pode terminar em eliminações de vidas, e não se sabe se do nosso lado ou do deles. No início do ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu ordens para abater objetos aéreos não identificados, conhecido como os OVNIs. Logo em seguida, notícias afirmaram que um relatório sobre um possível encobrimento do Joe Biden sobre as pesquisas dos OVNIs vazou. De acordo com um grupo de estudo sobre o assunto, associado ao grupo de pesquisa de Beckley, o contato com os aliens é um processo longo e demorado, e já começou. Segundo o grupo, o primeiro contato sempre será com aqueles encarregados de monitorar a vida extraterrestre, ou seja, organizações militares, corporativas e científicas. Eles ainda propõem que corporações também possam estar interessadas em descobrir a vida alienígena, para lucrar com o turismo espacial e extração de recursos planetários.
No entanto, geralmente esse assunto fica a cargo das organizações militares ou o CET, o Search of Extraterrestre Intelligence, Organização de Busca por Inteligência Extraterrestre em tradução livre. Essa organização opera através de pesquisa e da escuta de assinaturas tecnológicas para detectar OVNIs ou outros tipos de atividade extraterrestres. Segundo o presidente emerita da pesquisa CET, Gil Tarter, a escuta é uma forma inofensiva de entrar em contato com outras civilizações. Para os pesquisadores do grupo, o próprio ato de ouvir já é uma fase de contato. Eles defendem essa ação porque, do contrário, a falta de comunicação poderia levar a consequências adversas, como aconteceu no colonialismo. De acordo com eles, seria algo como quando os europeus chegaram às Américas e se consideraram superiores aos povos nativos por não falarem a mesma língua ou dividirem os mesmos costumes. Bom, essa parte da história, meus irmãos, ela também tem controvérsias, não é? Afinal de contas, muitos negócios foram rolados entre os povos. A verdade é que, com as armas primitivas que se tinha naquelas épocas, se não houvesse a cooperação dos próprios povos para tudo o que aconteceu, não teria chegado ao ponto que chegou. Tem imagens antigas, da época inclusive, no continente africano, e eu já mostrei para vocês, onde nós temos uma rainha de lá que usava os próprios conterrâneos como cadeiras. Quando chegava alguém, ele mandava a pessoa se curvar e ela mesma sentava em cima e mandava seus convidados sentarem também, que ficavam constrangidos e humilhados. E essas pessoas eram vendidas a preço de banana, trocadas por itens bobos, itens bestas. Então, colocar a culpa só em um realmente é terrível. Para ter uma briga, é preciso que ambas as partes estejam dispostas a brigar. A verdade é essa, né? Mas a história é escrita por aqueles que vencem, e quem está no poder é quem faz a narrativa. Continuando com a matéria, no final isso levou a um aprofundamento ainda maior das diferenças, até a eliminação de milhares de pessoas. Eles acreditam que escutar é uma forma de vigilância, mas sem uma tomada de ação concreta. Segundo o grupo de estudos, é por essa razão que o CET quer explicar a diferença entre o seu trabalho e o que vem sendo feito por corporações, ou seja, órgãos militares e o governo. O contato não estudado, relatado e planejado pode levar a uma eliminação de vidas de ambas as partes. A palavra é outra, mas eu prefiro não usá-la, né? E aqui encerra a matéria. Bom, meus irmãos, é o seguinte, que existem esses seres, eu não tenho dúvida. Sinceramente falando para você, eu não tenho dúvida. Eles existem sim e vêm sim interferindo, inclusive, nas grandes ações que a humanidade vem tomando. A gente consegue perceber isso, inclusive nas narrativas históricas, né? Inclusive de continentes que foram encontrados graças a um empurrãozinho. Tretas, novas terras, o que você pensar, teve um empurrãozinho desses seres, né? Quando a gente olha para o passado mesmo, a gente vê literalmente um passado muito mais tecnológico do que o que eles falam, né? As produções, os monumentos cada vez encontram mais cidades subterrâneas e que duram até hoje, forjadas em rochas, duríssimas de quebrar, inclusive hoje em dia, né? E o pessoal conseguiu ali esculpir literalmente essas coisas. E quanto tempo passaram para fazer isso, né? Quem começaria uma obra para não ver pronta, para deixar para o seu filho, para o seu bis, porque de acordo com as ferramentas que se tinha, né, e as construções que você tem disponível, para se fazer levaria séculos, graças ao equipamento que o pessoal tinha. Então quem, né, usaria todos os seus recursos possíveis, mão de obra, para fazer uma obra que só ficaria pronta 3 ou 4 gerações depois? Esse questionamento, os especialistas, a grande mídia não faz, porque não é para você pensar sobre isso. É para você olhar para a pirâmide e achar uma coisa linda, mas jamais questionar como foi feito com as ferramentas que se tinha na época. Então são esse tipo de coisa, meus irmãos, que nos faz, né, questionar, não fazer afirmações, é questionar. Então, quando eu vejo os fenômenos reais sobre alienígenas, as próprias abduções, você basta ler um livro de exorcismo que você vai ver que é a mesma coisa, é uma possessão. Mas, né, a pessoa acha que não, que é tecnológico, que não sei o que lá. Né? Um ser invadindo seu corpo e sua mente é uma coisa tecnológica. O pecado do filme Contatos de Quarto Grau, para ele ser excluído e criticado até hoje, jamais ter uma continuação, né, ser chamado de sensacionalista, é porque hoje existe uma agenda alien. E essa agenda alien quer que você acredite nisso. Faz parte da Agenda 2030, é uma pauta, na verdade. É uma agenda dentro de outra. Então, cada vez mais, vão tentar unificar as crenças em uma só. E por que não alienígenas, que já vem sendo trabalhada e é muito mais inteligente essa teoria, né? Na opinião deles. Então qualquer coisa que levar para negatividade, ela logo é
excluída. E essa possibilidade aqui, se fossem mesmo seres de outros planetas, eu não descarto completamente essa possibilidade, eu só não acredito, mas se for mesmo, a possibilidade de haver um conflito é grande, né? É isso que a gente vê, inclusive, nos filmes mais antigos, como Independence Day, né? Guerra dos Mundos, todos esses filmes mostravam essa realidade, né? Uma invasão. Para mim, na minha opinião, falando em filmes, Guerra dos Mundos é o filme mais burro, né, que já foi feito. O furo no roteiro é gigantesco e é engraçado que poucas pessoas percebem. Eles dizem que os aliens estavam infiltrados aqui na Terra, nos observando há muito tempo, né? E mesmo assim não descobriram que existia germes e bactérias, né? Fazem um ataque e depois perdem a treta, justamente porque se contaminaram com as bactérias, com os germes que tem no planeta, né? Então que pesquisa foi essa? Que observação foi essa para não detectar uma coisa óbvia, né? É assim, não bate, né? Mas o pessoal não percebe, família. Essas coisas não são questionadas e o pessoal ama, né, certas obras que na verdade são lixo, são trash, né? É gastado muito dinheiro nelas, fica bonito o negócio, mas cocô é sempre cocô. O fato é esse. Então, meus irmãos, eu achei interessante isso aqui, né, essa matéria, porque ela foge um pouco da narrativa atual. Ela remete um pouco mais àquele pensamento que se tinha no começo e que hoje já está sendo mudado aos poucos. Mas enfim, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que é possível realmente esse contato? Você acha que um dia esses seres vão se revelar? O que você realmente, do fundo do seu coração, acredita que possa ser esses seres? Como eu disse para vocês, que esses fenômenos existem, que essas entidades interagem com os humanos, eu tenho certeza, e digo para você, baseado em fatos históricos, que eu tenho certeza que desde o começo da humanidade que eles estão aqui entre nós, sim, né? O que são é que a gente pode discutir aqui, mas que eles existem realmente não dá para negar. Então agora a batata quente fica na sua mão e esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou realmente e entende a importância desse trabalho, peço que você compartilhe e deixe aquele seu like. Abusando um pouco da sua boa vontade, eu peço que você deixe o seu comentário, além de me ajudar a criar o próximo conteúdo, porque eu vou vendo como vocês pensam, ainda por cima ajuda a engajar o canal. Quem puder também se tornar um membro, isso ajuda muito também a financiar os vídeos. Tá certo, meus irmãos? Então a gente encerra por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!